O Repórter Setorial está de volta. Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas mostrou que caiu o índice de inadimplência entre os consumidores brasileiros. Não há dúvidas de que colocar as contas em dias é um desafio e tanto. Em tempos de crise, então, é uma manobra difícil. É por isso que no Brasil, mais de 16 milhões de pessoas, só na faixa dos 30 aos 39 anos, estão negativadas e com mensalidades em aberto. Só que agora que a economia caminha para a estabilidade, com uma diminuição na taxa de desemprego e queda na inflação, aí sim vai ficando mais fácil quitar as dívidas. Prova disso foi o que mostrou um levantamento feito pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, de que a inadimplência entre os consumidores teve uma leve queda de 0,41% no mês de agosto. É a sexta queda seguida do índice. Além dos sinais positivos da economia, um outro fator que influenciou esse resultado é a diminuição da oferta de crédito. E, sendo assim, a maior restrição age limitando a tomada de crédito e o crescimento da inadimplência. As dívidas bancárias com serviços como de cartão de crédito, financiamentos e empréstimos e que respondem sozinhas por 49% do total das dívidas, caíram em 2,63% em agosto. A expectativa por parte dos economistas é de que esses índices vão continuar diminuindo e, mesmo que de forma lenta e gradual, o consumo vai se recuperar. Além disso, se espera que a inadimplência não volte a crescer a taxas expressivas, mas apresente sinais de estabilidade. Mais da metade das crianças e dos adolescentes brasileiros estão com as carteiras de vacinação desatualizadas. A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde. No ano passado, a região norte do país foi a que teve a menor cobertura registrada. Segundo informações do Ministério da Saúde, no Brasil, 53% das crianças e adolescentes de até 15 anos de idade estão com as cadernetas de vacinação desatualizadas. O Ministério ainda informou que os relatórios do ano passado não foram nada bons. Isso porque o número de pessoas nessa faixa etária que não tomou a vacina em 2016 é considerado o menor nos últimos 10 anos. Em termos práticos, 760 mil crianças de até 1 ano de idade não receberam a vacina BCG, por exemplo. Outras 950 mil ficaram sem a vacina da hepatite B. Para outros vírus, os números também são impressionantes, sendo o mais alarmante o de febre amarela. Mais de 1 milhão de crianças ficaram sem a imunização contra a doença. O mesmo cenário também foi encontrado com os bebês com exato 1 ano de vida. 150 mil não receberam a tríplice viral e 180 mil também não receberam o primeiro reforço contra a meningite C. Com esse panorama, a expectativa do governo federal é que quase 47 milhões de pessoas recorram a um dos 36 mil postos disponíveis em todo o país até o dia 22 deste mês. Lembrando que é nesse dia que se encerra a campanha nacional de multivacinação, que começou na segunda-feira. Fique agora com a última parte da entrevista de hoje. Hoje nós estamos recebendo aqui, com muita satisfação e honra, o nosso querido pastor Gabriel Aquino. Ele é professor universitário e está aqui para falar com a gente a respeito dessa decisão estapafúrdia do Conselho Federal de Psicologia, negando a psicologia cristã. E nós vamos aí para o intervalo falando a respeito desse retrocesso até dos meios de comunicação, uma rede pujante que está aí, desprezando todos os valores e, ao mesmo tempo, colocando em xeque aí a presença de Deus. Nós estamos vendo também outras medidas que estão sendo adotadas, discussão se o ensino religioso deve ou não prosseguir. Talvez qualquer dia tirem também a presença dos pregadores cristãos dos presídios, né, onde eles fazem um trabalho maravilhoso e de alto risco, colocando a vida em risco para tentar salvar almas e melhorar pessoas para voltar ao convívio social. Quer dizer, é um retrocesso pleno, né? Eu queria só a palavra sobre isso, até porque a gente verifica que em alguns setores, pessoas que oram por outras que estão acamadas, estão deficientes, mesmo sem uma saber da intenção da outra, essas que são pacientes, destinatárias dessa oração, registram melhoras. Tem uma pesquisa científica que dá esse posicionamento. Sim, Cataldi, a questão da influência da fé, da oração,
da ministração da palavra, como tenho sempre como pastor, visito hospitais, visito pessoas em situação, às vezes, em uma UTI, em estado grave, depois você tem uma melhora dessa pessoa, ou uma melhora no seu processo de cura. Isso é uma realidade, não se pode negar, historicamente não se pode negar, em termos de pesquisa também não. Inclusive aqui numa universidade vizinha nossa, aqui em Taubaté, foi feita uma pesquisa no curso de fisioterapia, né, sobre a influência da fé no processo de melhora do paciente. Os pacientes que tinham algum exercício de fé, né, das orações, tiveram uma melhora maior, mais rápida e eficaz do que daqueles que não alegavam, guardavam com si um elemento da fé, um elemento de Deus na sua vida. Então, tirar Deus como uma grande rede TV faz, através dos seus programas, é uma tentativa real de domínio, que é um domínio, né? Porque a fé nos tira da ignorância. Aliás, a Bíblia Sagrada ela é muito rica, né? Ela é poderosíssima, não somente como conteúdo religioso, um conteúdo como inspiração, como uma iluminação do Espírito Santo, que nos faz pensar e repensar e também trazer um senso crítico. Nós estamos com 500 anos de reforma protestante. Na verdade, o estrado não, mas a base da construção da reforma protestante, que modelou o chamado mundo moderno, foi a Bíblia Sagrada, a fé na Bíblia Sagrada. Então, ela traz luz, aí a ideia da iluminação do Espírito Santo, da palavra de Deus, ela nos tira da ignorância. Será que o conselho, ao tomar essa medida aí, ele estava achando que o psicólogo cristão estava fazendo cabeça das pessoas, estava evangelizando ao invés de tratar o paciente? Será que foi isso? Foi uma espécie de inveja do progresso da... Eu posso colocar de duas formas. Primeiro, eles vão trabalhar numa base dentro da formação do psicólogo, em termos de estrutura do Ministério da Educação, onde, de fato, você não vai ter lá essa área onde trabalha com a espiritualidade. Eu vou usar a palavra espiritualidade, que é algo que a saúde, né, fala que nós não podemos negar a dimensão espiritual do ser humano, né? A Organização Mundial da Saúde, na sua definição de bem-estar, de saúde, diz que também entra o aspecto espiritual. Então, o Conselho Federal está negando algo que a Organização Mundial da Saúde determina como bom, como processo. E a outra questão é que ela não quer deixar esse espaço, né, que tem trazido grandes benefícios na história toda da humanidade, né, que é a fé, que é a palavra de Deus, em um outro viés que ela não tenha domínio. Como ela não tem domínio, o que ela faz? Já que sou eu que mando, eu que determino, não. Então, realmente foi muito radical. Ela poderia ter considerado, sim, porque tanto no Brasil como fora do Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, isso é a coisa mais tranquila, aceita. Pelas grandes universidades, pelos governos. E qual é a saída para o psicólogo cristão que queira continuar na sua linha? É se filiar ao Conselho Federal de Teologia? Não, infelizmente, Cataldi, nós ainda não temos um Conselho Federal legitimado de teologia. Eu creio que o caminho seria esse, ter um Conselho Federal de Teologia legitimado, organizado, né, com essa análise já grande das estruturas curriculares dos cursos de teologia no Brasil, e ele ser o órgão que, de fato, possa fazer esta fiscalização, organização do curso de psicologia na área de graduação, pós-graduação, porque isso já existe, tá? Então, você pega as grandes universidades, você pega a Universidade de Mackenzie, você vai na Universidade de Maúbra, né, os luteranos, você pode aqui, por exemplo, na Faculdade Batista, a própria Universidade Metodista de São Paulo tem curso de pós-graduação na área de aconselhamento e são reconhecidos pelo MEC. O que precisa agora é ter uma força, e aí não tem como nós falarmos, nós temos que ter uma força política no sentido de pressão, para que organizemos um conselho forte, um conselho sério, que possa fazer as devidas fiscalizações e organizações dos cursos. Eu não tenho dúvida alguma que colocar Deus em todos os segmentos da vida
leva a bons resultados. Mas eu queria a sua palavra no encerramento do nosso encontro aqui, ao nosso telespectador, da importância de colocarmos sempre Deus em todos os nossas buscas. Sim, sim. Eu vou colocar a frase de Agostinho, de Hipona, um grande teólogo, né, africano, né, o maior teólogo da Idade Média, que ele disse que ele jamais se encontraria como ser humano sem se encontrar com Deus. Ele precisa, para ele encontrar-se, para ele se reconhecer como ser humano, é necessário que ele se encontre com Deus. Então é impossível, os nossos queridos telespectadores, é impossível você ter uma vida plena, saudável, sem a presença de Deus. É impossível, né? Então, assim, que essa busca por Deus, assim como Agostinho colocou, seja algo real para nós. E é o que vai nos trazer o equilíbrio, vai nos trazer um bem-estar, vai nos trazer felicidade real, paz real, porque não existe felicidade real, não existe paz real e não existe humanidade sem Deus na vida das pessoas. Eu termino, então, fazendo aqui uma lembrança ao pessoal lá do Conselho Federal de Psicologia. De vez em quando fui chamado aí para fazer palestras em salas de terapia, salas de ar, e encontrei muitos de vocês, psicólogos que negam a psicologia cristã, sentadinho lá na cadeira do ar e absorvendo os conhecimentos e invocando a presença de um poder superior nas nossas vidas. E você acompanha agora outras notícias da nossa região no Plantão da Redação. A Prefeitura de Jacareí está com inscrições gratuitas para 35 vagas temporárias. Devem ser contratados 25 agentes comunitários de saúde, um fisioterapeuta, 3 assistentes sociais, 2 terapeutas ocupacionais, 3 nutricionistas e um fonoaudiólogo. Já em Taubaté, 100 vagas estão abertas para cursos profissionalizantes nas áreas de informática e artesanato. É necessário apresentar na Escola do Trabalho original e cópias do RG, CPF, comprovante de endereço e título de eleitor, caso tenha. Como noticiado aqui no Plantão da Redação, um micro-ônibus caiu em uma ribanceira na serra da rodovia Oswaldo Cruz. O acidente terminou com 3 mortes e 29 feridos. O motorista está preso e vai responder por lesão corporal e homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Ele está sendo acusado pela empresa responsável pelo fretamento, Águia Tour de Limeira, de ter mudado por conta própria o percurso da viagem. Segundo o CPTEC-INPE, na semana da chegada da primavera, a previsão é da permanência do tempo seco e com temperaturas máximas elevadas nas cidades da nossa região. Veja como fica o tempo amanhã em algumas cidades. Pindamonhangaba, mínima 13, máxima 33. São José dos Campos, mínima 13, máxima 32. Ubatuba, mínima 15, máxima 26. E Guarulhos tem mínima de 16 graus e máxima de 30. Nesta edição você viu, caiu o índice de inadimplência entre os consumidores brasileiros. Empresas telefônicas vão ser obrigadas a informar a quantidade de minutos utilizada pelo consumidor. O hemonúcleo de Taubaté precisa de todos os tipos sanguíneos para permanecer os estoques de sangue. Escola de Atletas abre inscrição para alunos do 5º ao 9º ano da Rede Municipal de Ensino de Taubaté. Estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. Você pode rever todas as nossas reportagens em nosso portal, reportersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook, também no Instagram e o nosso canal no YouTube. Temos um encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia e aos sábados e domingos às 11 da noite. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo olho verá.